Se você sempre posta e não vê resultado, talvez o problema não seja o conteúdo, mas sim a falta de clareza. Vamos conversar sobre isso? Oi, eu sou a Laísla, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente vai conversar sobre criatividade, empreendedorismo, criação de conteúdo e vários outros temas que envolvem aí essa vida de empreender com criatividade. Enquanto a gente conversa, eu vou ir desenhando aqui um mini mapinha mental para clarear as ideias. Isso me ajuda tanto a organizar os meus pensamentos e talvez te ajude também a entender melhor o ponto que eu quero trazer em relação a isso. Eu sei que hoje em dia, quando se fala de criação de conteúdo, é muito fácil a gente se perder porque tem 1 milhão de estratégias sendo ditas por aí. Do tipo, você tem que fazer isso, não, acabou, agora isso tá errado, agora o que dá certo é isso daqui. Então eu entendo que é normal a gente se sentir perdido. Mas hoje eu quero trazer um novo jeito de você olhar para a sua criação de conteúdo, partindo do princípio que tem que ter outras coisas por trás antes de você começar a criar. Hoje a gente vai falar sim sobre conteúdo, mas a gente também vai falar principalmente de clareza. Por que eu te falo que talvez o seu problema não seja o conteúdo e sim a falta de clareza? Porque criar por criar realmente não vai levar a gente a lugar nenhum. Antes de você começar a postar, antes de você começar a criar conteúdo de fato, você precisa entender a base dessa criação de conteúdo. Você precisa entender alguns pontos muito importantes para que a sua criação de conteúdo seja mais efetiva, digamos assim, tenha mais resultados. E o primeiro de tudo, quando se fala sobre clareza em relação à criação de conteúdo, eu acredito que seja você ter clareza sobre o seu posicionamento. Ah, mas o que é posicionamento? Resumidamente, é a forma como você se mostra para o mundo, como você quer que as pessoas percebam você ou a sua marca. É a sua personalidade, a sua essência, o seu tom de voz, tudo isso que vai fazer com que as pessoas tenham uma percepção de você. Então, vou colocar aqui no cantinho para vocês entenderem melhor. O posicionamento tem a ver com a forma Resumidamente, o posicionamento tem a ver com a forma como as pessoas enxergam você. E isso é uma coisa que você pode definir. Você define a forma como você quer que as pessoas te enxergam e começa a trabalhar o seu conteúdo de forma que as pessoas realmente enxerguem isso que você quer que elas enxerguem. Deu para entender por que o posicionamento é muito importante nesse processo? Ele é importante também porque é definindo ele que a gente vai seguir para outros pontos que também são importantes para você ter clareza. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é justamente a questão do público. Quem é esse público que você quer atingir? Como ele se comporta? Como ele vive? Como essas pessoas são? A gente falou do posicionamento, que é a forma como as pessoas enxergam você, mas para você entender como você vai fazer para que essas pessoas te enxerguem dessa forma, você precisa saber quem são essas pessoas que você está conversando. E entendendo essa pessoa, você vai conseguir mapear melhor quais vão ser os temas de conteúdo que você pode trazer aí nas suas redes sociais. Tem 2 pontos importantes que são fundamentais quando a gente fala de público, do que a gente precisa entender dele. Claro que existem muitas coisas, mas entendendo muito bem esses 2 pontos, você já consegue se virar muito bem aí na criação de conteúdo. Esses pontos são as dores do seu público e os desejos. Sabendo quais são as dores e os desejos, você vai poder mapear aí como que você pode ajudar esse público a resolver essas dores e alcançar esses desejos. A partir daí, minha filha, você já tem 1 milhão de temas para criar conteúdo, já te dá clareza demais. E aí que a gente parte para outro ponto que também é importante, que na verdade eu diria que esse ponto está até relacionado com a questão do posicionamento, então eu vou colocar de azul também, para vocês entenderem que eles estão conectados, que é a mensagem.
Ah, como assim mensagem? Resumindo, é a mensagem que você quer levar para esse público, a mensagem que a sua marca defende, que você defende, que vai além assim dos produtos e serviços que você oferece, se falando de marca, né? Uma marca bem posicionada, ela não fala só do produto ou do serviço que ela vende. Ela fala também do propósito que ela tem no mundo. Uma marca muito bem posicionada não existe só para vender, ela existe para realmente deixar um legado. E você entendendo qual é esse legado que você quer deixar no mundo, te dá clareza de qual é a mensagem que você quer espalhar por aí e que você quer que as pessoas abracem também essa mensagem e comecem a espalhar junto com você. Esse é um outro ponto muito interessante também para você ter clareza, para te ajudar na criação de conteúdo. Outro ponto interessante que pode te ajudar a ter clareza também tem a ver com o público. Vou até usar o rosinha aqui para exemplificar para vocês no nosso mapa mental, que é a questão do objetivo. Qual é o seu objetivo com a criação de conteúdo em relação a esse público? Se você tem uma marca, uma empresa e você quer vender produtos para esse público, esse já é um objetivo. Mas você pode ser ainda mais específico. Qual é o produto exato que você quer vender? Como esse produto ajuda, de fato, esse público a resolver uma dor ou a atender a um desejo? Se o seu objetivo for outro, se o seu objetivo for realmente aumentar o reconhecimento da sua marca, fazer com que mais pessoas conheçam a sua empresa, você já vai fazer a sua criação de conteúdo de forma diferente. Então você consegue entender como que o objetivo influencia muito na criação de conteúdo? Os elementos do cenário foram sumindo aos pouquinhos. O Felipe pegou aqui. Relaxa. Tá de boa, tá de boa. Porque assim, se você tiver um objetivo de vender algum produto, você vai criar conteúdos relacionados a esse produto. Agora, se o seu objetivo for trazer reconhecimento para sua marca, você vai usar uma estratégia diferente para atingir esse objetivo. O objetivo é importantíssimo na hora de você construir a base da clareza antes de criar o conteúdo. E ainda relacionado ao público e ao objetivo, a gente tem o ponto dos diferenciais. Se você vende algum produto ou serviço, você tem que ter clareza dos seus diferenciais como marca naquela entrega. Partindo do princípio que você tem concorrentes, ou seja, tem outras pessoas que vendem o mesmo produto ou serviço que você, ou mesmo serviços parecidos, se você não tiver clareza dos seus diferenciais, você também não vai saber comunicar esses diferenciais para as pessoas. É importante para a pessoa saber qual é a diferença da sua entrega para outra empresa que também entrega a mesma coisa. Se ela vê que é a mesma coisa e que só muda talvez o preço, talvez ela vá atrás do preço. Mas se tiver outros diferenciais em relação a esse produto, é importante que você comunique, porque isso vai influenciar a decisão de compra dessa pessoa. E se você não vende produto, você também precisa saber dos diferenciais que você traz na sua criação de conteúdo. Se você for um influenciador, por exemplo, você precisa saber quais são os seus diferenciais quanto influenciador no tema que você traz. Se você fala sobre moda, qual é o seu diferencial? Qual é a sua visão em relação à moda? Por que você fala diferente das outras pessoas? É muito importante você ter clareza dos seus diferenciais para que o público também enxergue o porquê que você é diferente. E esse ponto do diferencial é um ponto que a gente pode fazer um vídeo inteiro só sobre isso, porque é uma das coisas que eu mais gosto, porque o seu diferencial é realmente o que vai fazer com que as pessoas enxerguem a essência da sua marca, a sua essência, e se conectem com você por esse diferencial, sabe? Pela sua singularidade. O último ponto que eu vou trazer para vocês em relação a ter clareza antes de criar conteúdo não é necessariamente o último ponto. Claro que existem outras coisas que te ajudam a ter clareza também, mas aqui eu tô trazendo só o básico que já pode te ajudar muito a se desenvolver. E esse ponto é o formato. Qual é o formato que você gosta mais de criar, que você se desenvolve melhor? Você se desenvolve melhor na escrita, no vídeo, através de imagens? Como que você se comunica melhor? Porque isso também vai determinar quais vão ser as plataformas que você vai criar conteúdo.
Se você se desenvolve melhor em texto, talvez o caminho seja começar com uma newsletter e a partir da newsletter você começar a ir para outros canais. Ou até mesmo começar a criar carrosséis escritos ou postar fotos estáticas e descrever mais na legenda. Se você se comunica melhor em vídeo, você vai focar mais na criação de vídeo, seja pro Reels, pro Shorts, pro TikTok, pro YouTube. O formato vai ser muito importante para você ter clareza de onde investir mais a sua energia. Não adianta você querer criar um formato de conteúdo só porque o algoritmo diz que ele entrega mais esse tipo de conteúdo. Falando de criatividade, existem 1 milhão de formas de você continuar fazendo um formato que você gosta e se adaptar aí às demandas das redes sociais. Mas esse também acho que já é um papo para outro vídeo. Esses são alguns pontos principais que acredito que vão te dar clareza para criar conteúdo de forma mais assertiva, que aí você não vai precisar ficar criando conteúdo do nada, assim, postando 1 milhão de vezes, 1 milhão de posts e não tendo resultado nenhum. Tendo clareza desses pontos, você já vai começar a criar de forma muito mais, assim, pontual. Você pode até criar poucos conteúdos, mas esses poucos vão fazer sentido para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua marca. Porque quando você tem clareza sobre esses pontos, você vai saber qual a estratégia vai ser melhor para você. E aí, essas 1 milhão de estratégias que a gente vê hoje em dia não vão te deixar mais perdido, mas você vai poder pegar e usar a estratégia que mais fizer sentido para todos esses pontos aqui que você definiu antes. E outra coisa também é que tendo clareza desses pontos e sabendo qual a estratégia usar, você vai fazer algo que eu acredito que é essencial, que é não perder a sua essência. Essencial, essência, pegou aí, né? Quando você tem a base bem definida, você sabe qual estratégia usar e de forma que não deixe a sua essência se perder no meio do caminho. Você vai parar de seguir trends só porque é o que está em alta no momento e fazer as coisas só porque é o que está em alta, mas você vai começar a fazer aquilo que faz sentido para você. E isso, naturalmente, vai te levar ao que a gente quer, né? Aos nossos clientes. E quando o seu conteúdo começar a chegar nesses clientes, é importante você estar atento aos feedbacks que esses clientes ou que esse público te dá em relação ao seu conteúdo ou aos seus produtos e também aos dados, né? As análises de resultado. Ficar sempre observando quais foram os resultados desse conteúdo para saber o que você pode fazer para melhorar ou o que você pode continuar fazendo que já está dando certo. Isso é um pouco do que eu faço no meu dia a dia para poder criar conteúdo de forma mais efetiva, tendo melhores resultados, sem perder a minha essência e sem pirar no meio do caminho. E se você tem interesse em aprender mais sobre como é a minha visão em relação ao marketing, à criação de conteúdo e ao empreendedorismo, eu quero te convidar a me seguir nas outras redes também. Me segue lá no Instagram e no TikTok, vou deixar os arrobas aqui, é o mesmo arroba, aí você pode ir lá colocar para me encontrar ou clicar no link que tá aqui na descrição. Outro convite que eu vou fazer para você também é de você começar a me acompanhar na newsletter Papo de Ilha. Toda semana eu envio e-mails sobre temas relacionados a esse universo que a gente também conversa aqui no canal, só que de forma um pouquinho mais aprofundada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu quero te convidar também a deixar um comentário me contando como é a forma que você enxerga a criação de conteúdo hoje e se esse vídeo te ajudou de alguma forma a ter mais clareza de como você pode ter clareza para criar conteúdo de forma mais eficaz. E é isso, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.